dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula de Geografia. Sou o professor Ivan, professor do cursinho Edson Luiz, do curso popular, e hoje eu vou estar falando com vocês acerca do processo de globalização. O objetivo do encontro de hoje é conceituarmos globalização e começarmos a ver globalização como um processo dividido em algumas etapas, e hoje nós veremos apenas a primeira etapa desse processo de globalização. É fundamental entendermos uma coisa. O termo globalização é um termo que faz parte do nosso cotidiano. Muitas vezes ouvimos falar sobre processo de globalização. Mas a primeira coisa, o que é a globalização? Parece até Globo Repórter, né? De onde vem? Para onde vai? O que é? Brincadeira. Mas o que é a globalização? Como pensar esse processo de globalização? Primeira coisa, eu definiria a globalização como um processo. Primeira coisa, grava essa palavra processo, em que o desenvolvimento de meios de transporte, de comunicação, propiciaram um nível de integração planetário nunca antes visto. Mas se eu penso globalização como um processo, é claro que ele é dividido em etapas, ele é dividido em fases. E na aula de hoje, no encontro de hoje, nós veremos a primeira fase do processo de globalização, que coincide com a primeira fase da Revolução Industrial Inglesa. Mas, Ivan, pensar o mundo globalizado é pensar só isso? Não. Podemos pensar o contexto em que estamos inseridos e podemos até retomar das grandes navegações, afinal de contas, quando os portugueses cruzam o Atlântico e têm contato com outros povos, eles têm contatos com outras culturas, eles têm contatos com outros saberes. Entretanto, eu optei por pegar a primeira fase da Revolução Industrial por ser um momento extremamente marcante do desenvolvimento de novas tecnologias. Pensar esse mundo globalizado, pensar esse processo, significa pensarmos um mundo multipolar, onde nós temos vários polos de poder, vários polos capazes de difundir informações, de difundir tecnologias, de difundir hábitos, de difundir modelos de vida. Segundo a economista Maria da Conceição, conforme você pode observar, ela vai definir a globalização a partir da década de 70. Eu definiria a aceleração do processo de globalização a partir da década de 70. Porque pensar globalização como um processo significa entendermos que em diversos momentos você teve uma evolução, você teve uma inovação, você teve transformações. E claro que hoje, por exemplo, é muito bacana nós observarmos que o processo de globalização ele propicia o aumento da circulação de mercadorias, de bens, de capitais, de informações, de pessoas, por conta dessa inovação dos meios de transporte. Inclusive, podemos pensar até o momento em que estamos inseridos a partir do processo de globalização, como a questão do coronavírus. Há um tempo atrás a epidemia, o epicentro era a China. E hoje, por exemplo, a gente observa, nós estamos vivendo em quarentena no Brasil, e a gente para pensar, caramba, como é que um vírus ele sai da China e chega no Brasil? Claro, hoje o fluxo de pessoas viajando em todo o planeta é muito maior por conta do desenvolvimento dos meios de transporte. E é claro que isso tudo facilita também uma rápida expansão de grandes epidemias por todo o planeta. Além disso, podemos observar uma produção industrial pulverizada. Hoje não há um processo de concentração industrial num único ponto. Nós vamos ver esse processo evolutivo. Nós vamos ver que hoje, por exemplo, cada etapa do processo produtivo está num determinado país, o que é extremamente interessante e pode ser associado a essa dinâmica de transporte e comunicação como um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma produção just in time, bem como também um aumento da integração planetária a partir das bolsas de valores e um aumento do fluxo de capitais financeiros. É fundamental observarmos isso no nosso cotidiano, até mesmo o WhatsApp.
Se pensarmos o processo de globalização dentro do que vivemos hoje, nós fazemos parte desse processo. Eu mando uma informação via WhatsApp, eu quero que a pessoa veja e responda logo. O tempo é extremamente subjetivo, mas é extremamente acelerado. A forma como nós queremos respostas, a forma como a integração ela modifica as relações sociais. Mas é fundamental que nós entendamos globalização como um processo e vejamos o desenvolvimento desse processo ao longo do tempo. Então, nós vamos começar a observar a primeira fase, que ocorre na Inglaterra, e é basicamente o período compreendido entre 1760 e 1850. Mas há um fator aí muito relevante de pensarmos por que a Inglaterra? Por que a Inglaterra foi um local privilegiado para a Revolução Industrial? A primeira coisa que eu chamaria a atenção é a disponibilidade de matéria-prima. Se você parar para pensar, a disponibilidade de carvão ela vai ser fundamental para a indústria nesse primeiro momento, inclusive para a formação de algumas cidades. Muitos de nós aprendemos que a cidade atrai indústrias, correto, na perspectiva atual. Mas, entretanto, pensarmos um pouco da Revolução Industrial Inglesa, nós vamos ver que as cidades elas surgem em decorrência das reservas de carvão. Cidades como Liverpool, Manchester, Londres, surgem em decorrência do deslocamento de mão de obra para esses locais industriais, por conta do cercamento dos campos. Note uma coisa, se há uma indústria, é importante pensarmos a formação de um exército industrial de reserva. Ou seja, quanto mais pessoas eu tenho para trabalhar, menor é o salário que eu vou pagar. E isso é extremamente importante para a burguesia, que detém os meios de produção, que detém os recursos, que detém basicamente o processo todo em suas mãos. E essa burguesia ela vai buscar representatividade. Isso nós podemos observar a partir da Revolução Gloriosa inglesa, em que a burguesia ela passa a ter também representatividade política para defender os seus interesses. A Revolução Industrial também muito tem a ver com o Brasil. Mas, Ivan, nesse momento aí no Brasil nós estávamos completamente atrasados, sim. Mas é fundamental pensarmos uma coisa. O ouro brasileiro criou indústrias na Inglaterra, igrejas em Portugal e buracos no Brasil. A Revolução Industrial ela foi financiada basicamente com ouro brasileiro. Pensa uma coisa aqui comigo. Se eu quero revolucionar algo, eu preciso investir. E para investir eu preciso de disponibilidade de recursos. O ouro foi extremamente importante para financiar pesquisas que promovessem essa aceleração do processo produtivo, porque uma revolução é uma mudança, ou seja, uma mudança em toda a dinâmica industrial. E para isso, também é importante pensarmos uma coisa, a questão ideológica. Várias vezes eu paro para pensar o contexto de sociedade que nós vivemos, algumas heranças. Uma herança muito forte que eu observo é que muitas pessoas dizem: eu quero trabalhar para poder ter um carro, para poder ter isso, para poder ter aquilo outro. Há um ponto muito importante nisso. A ideia do trabalho dignificar o homem. A gente muitas vezes reproduz essa perspectiva. À medida que eu reproduzo essa perspectiva, eu legitimo toda uma dinâmica e toda uma ordem burguesa. Dentro da perspectiva do ter, dentro da perspectiva de que o acúmulo de riquezas não é mais pecado. Então agora eu posso trabalhar, agora eu posso enriquecer. E qual a classe que enriqueceu a partir do trabalho e rompeu com uma perspectiva completamente absolutista? A burguesia. Então eu vejo, por exemplo, a questão ideológica como um fator extremamente relevante para a difusão de uma ideia, para a difusão de uma perspectiva e de uma dinâmica de trabalho. E fazer, obviamente, com que as pessoas tenham determinados sonhos, que esses sonhos sejam incorporados ao seu modelo e à sua proposta de vida. Então, assim, pensar essa revolução é pensar uma mudança em que você agrega valor às mercadorias, em que você aumenta a capacidade de produção e de produtividade. E como falamos anteriormente, se há um deslocamento do campo para a cidade, é claro que teremos profundas transformações em algumas cidades.
É claro que teremos profundas transformações no meio urbano. E é importante pensarmos uma coisa. Ao mesmo tempo em que a Revolução Industrial ela promove mudanças no aspecto tecnológico e é fundamental para entendermos o processo de globalização, ela também tem seus impactos sociais, impactos que observamos até os dias atuais. Principalmente quando observamos nitidamente uma divisão em classes, onde observamos nitidamente que determinados indivíduos detêm os meios de produção e outros indivíduos se verem obrigados a vender a sua força de trabalho. E o quanto isso faz parte do contexto atual, afinal de contas, se você para pensar hoje, você parece que você está perdendo tempo, você não está vendendo a sua força de trabalho e a gente vive isso de uma forma muito forte até os dias atuais. E o que nós podemos observar, qual o fruto dessa revolução industrial? Primeiro, é pensarmos a evolução dos meios de transporte, ou uma inovação nos meios de transporte. Se antes tínhamos caravelas e barcos à vela, agora nós temos barcos a vapor. Agora nós temos novas ferrovias. Note uma coisa, as ferrovias elas promovem uma integração intraterritorial, promovendo uma circulação de pessoas, de produtos, de bens. Ela promove uma integração dentro da própria Inglaterra. Isso, querendo ou não, você tem uma maior circulação, você tem um maior fluxo. Da mesma forma, os barcos a vapor. Mas, Ivan, já existiam as caravelas, sim, mas é importante observarmos o tempo de redução das viagens. E isso faz parte dessa dinâmica de integração, que anteriormente eu gastava muito mais tempo, e isso agora passa por um grande processo de transformação. Além disso, é fundamental vermos também mudanças na indústria, na base energética. O carvão passa a ser a principal base energética. A indústria de tecido, tear mecânico, passa a ser a principal base tecnológica. Os meios de transporte, como falamos, passam por profundas inovações. E, além disso, é fundamental observarmos a questão do telégrafo. Gente, é muito bacana quando olhamos o WhatsApp hoje e a gente vê uma circulação de informações em tempo real. Conseguimos ver uma partida de futebol em tempo real. Claro que os satélites provocaram profundas inovações, mas é fundamental observarmos o telégrafo como um embrião disso tudo. Se bem que se eu for pensar o embrião, eu posso até pensar a carta, mas o telégrafo, eu mando uma mensagem para você, eu digito um código Morse e isso chega para você em tempo real a partir de uma dinâmica de integração. Então você começa a observar que há um encurtamento das distâncias, vou botar entre aspas esse encurtamento das distâncias. Porque, querendo ou não, o mundo vai tornando-se cada vez mais o quê? Integrado, o mundo vai tornando-se cada vez o quê? Mais dinâmico. Então, pensar o que nós vivemos hoje é bacana, mas é pensarmos como chegamos ao contexto atual da sociedade. É bacana pensarmos isso, e entendermos todo esse processo evolutivo, toda essa dinâmica de transformação que vem ocorrendo ao longo do tempo. Agora, é fundamental, como eu falei, pensarmos que conforme nós vamos tendo esses progressos tecnológicos, essas inovações, nós vamos tendo também problemas sociais, principalmente problemas urbanos. O nível de alcoolismo cresce nas cidades nesse contexto. As cidades eram insalubres, não havia uma boa condição de vida para a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo também cresce o nível de prostituição. Por quê? Porque o cenário urbano industrial ele consiste em profundas desigualdades sociais, onde a renda ela concentra-se nas mãos de uma pequena elite, de uma pequena burguesia. E é interessante pensarmos o quanto essa dinâmica ela está associada ao contexto em que vivemos. Algumas coisas elas continuam a se reproduzir, algumas coisas continuam a fazer parte do nosso cotidiano. Então, pensar essa inovação, pensar toda essa transformação também significa pensarmos num processo de exclusão. E aí a gente começa a pensar a globalização como um processo? Sim. Vimos o desenvolvimento de meios de transporte, de comunicação num primeiro momento? Sim. Vimos aí o encurtamento, vou botar entre aspas mais uma vez, esse encurtamento das distâncias
e o aumento dos fluxos de mercadorias, bem, pessoas e capital, sim, mas na mesma proporção nós podemos observar também um aumento das desigualdades sociais. Na mesma proporção também, nós podemos observar que o processo de globalização é um processo extremamente contraditório. Por que contraditório? É um processo em que, ao mesmo tempo em que ele insere, ele marginaliza. Ao mesmo tempo em que ele inclui, ele exclui. Então, hoje, no nosso encontro, eu procurei trazer para vocês o conceito do processo de globalização e, além do conceito do processo de globalização, a primeira fase, de forma um pouco detalhada, acerca desse processo. No próximo encontro, nós veremos a segunda fase do processo de globalização, o desenvolvimento de novos meios de transporte e de comunicação e, claro, algumas transformações sociais e econômicas que vêm ocorrendo ao longo do tempo na sociedade. E, claro, veremos que alguns fenômenos continuam a se reproduzir desde a primeira fase da Revolução Industrial. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada para você que está conectado e vamos lá firmes, rumo à universidade pública. Um forte abraço e um grande beijo em todos vocês.